Oi, eu sou Ronaldo Lemos e este é o Expresso Futuro. Hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho. A população mais precarizada tem que escolher entre morrer de fome ou tentar correr o risco de saindo para a rua para trabalhar. Vamos parar geral! Essa categoria uberizada, ela está começando também a se reconhecer como categoria. This is a moment of opportunity. We didn't build a social safety net or social contract thinking this is the structure of employment. Tem uma coisa que eu li durante a quarentena da Covid-19, que é um artigo do Paul Preciado, que é um teórico que diz que o futuro do trabalho daqui para frente vai ficar cada vez mais parecido com a mansão da Playboy, do milionário Hugh Hefner. Por quê? Porque ainda nos anos 70, ele começou a trabalhar 100% de casa, ele não saía da casa dele, ele tinha vários monitores de televisão ligados o tempo todo, sistemas ali de videoconferência rudimentar ainda, né, usando câmeras de TV de vigilância e esse tipo de coisa, e tudo que ele precisava iam até ele, então ele não saía de casa. Será que neste mundo pós-pandemia a gente vai ficar todo mundo parecido com o Hugh Hefner da Playboy? Ou seja, o lugar onde a vida acontece, será que vai ser nas nossas casas? E para quem não tem casa, como é que faz? Na pandemia, para quem está conectado, fica parecendo que a pessoa às vezes poderia ficar em casa com tempo livre, né? Ou aproveitar o dia, carpe diem. Mas é interessante porque a mesma pressão de produtividade que a gente tem em tempos normais se materializou também quando as pessoas estavam em casa. Então teve muita gente com ansiedade exatamente porque estava em casa, mas com aquela necessidade de se manter produtivo, de produzir, etc. Mesmo no momento de parada, tem muita gente que não conseguiu se desconectar do trabalho. Felipe, o que está acontecendo, né, do ponto de vista de saúde mental? O que está afligindo as pessoas nesse momento? Em primeiro lugar, tem assim, um lado óbvio, uma resposta que seria óbvia, que é a pandemia, a quantidade de gente morrendo. Também tem uma espécie de retrato da precarização dos corpos, da pobreza. Aqui no Brasil parece que pela primeira vez está sendo televisionado um retrato do Brasil, né? E o que a gente nota é não só a imensa massa precarizada, mas também você ainda tem também uma enorme parcela dessa população que está caindo nesse grau de precarização. Então, isso é bastante, isso assim, por si só já é algo que, né, que já é algo que entra ali, que é claro que inquieta, e diante da morte também tem um espanto, né, um assombro diante de uma gestão do Estado brasileiro da pior espécie. Tudo isso, claro que já por si só já é um quadro assustador. A população mais precarizada tem que escolher entre morrer de fome, porque daí morre mesmo, tem jeito, ou tentar correr o risco de talvez morrer, mas talvez não, saindo para a rua para trabalhar. E ali não existe essa coisa de a pandemia e o conforto do lar, né? Quem, como eu, faz parte de uma classe média privilegiada, passa a pandemia no conforto do lar. Bom, o fato de ter agora a gente entra no outro plano, o fato de ter uma suspensão do tempo e do espaço, como se a máquina tivesse parado, traz necessariamente uma experiência, seja para quem for, bastante inusitada e muito forte, né? E na hora que você para a máquina, você sai do teu automatismo cotidiano, com tudo que ele implica, seja ele qual for, né? E você se vê diante de uma experiência que muitos chamam de experiência de vazio. Parou tudo, né? Vazio, não tem nada. E isso me deixa num estado mental extremamente doentio, né? Porque, de repente, eu não sou nada. E eu não tenho nenhuma imagem de futuro e eu não sou nada.
claro que quem tem a oportunidade de trabalhar durante a pandemia, isso é ótimo, né? As pessoas estão sem emprego, no momento de muita dificuldade. Mas, para quem está conectado, surge também a questão da exaustão, né? Pela quantidade de videoconferências, você ter que ficar prestando atenção numa tela, às vezes pequena, preso ali no mesmo lugar. Isso não é um assunto trivial. Essas videoconferências que a gente participa não são naturais, né? Elas não são interações humanas que a gente tem ali com outras pessoas, onde você consegue ler os sinais, inclusive do rosto, do gesto, de com quem você está falando. Esse tipo de interatividade artificial, muitas vezes, causa sim exaustão, e pergunte a qualquer pessoa que faz videoconferência, porque ela vai te dizer sim, que especialmente no final, né, a hora que você está terminando ali, que você desliga, todo mundo tende a fazer aquele, né, aquela bufada de se libertar daquele momento em que você estava ali naquele mundo virtual. Uma evolução que vai ser importante daqui para frente é a economia do low touch. O que é isso? É uma economia do baixo contato. Por causa do temor de pandemias, ninguém quer mais colocar a mão nas coisas, né? As pessoas querem ficar distantes, não querem apertar o botão do elevador ou os botões ali da maquininha para fazer pagamento. E essa economia, ela já existe, mas ela vai se acelerar cada vez mais. E um lugar onde ela já está implementada já há alguns anos é na China. Por exemplo, na China hoje, você para fazer pagamentos é tudo pelo celular, lendo um código QR. Mais do que isso, portarias. Você para chegar em casa tem um sistema de reconhecimento facial que você instala no seu prédio e quando você chega, a porta abre automaticamente sem você ter que encostar em nada. Esse tipo de tecnologia muito provavelmente vai se expandir cada vez mais. Isso, obviamente, vai acelerar o processo de digitalização da forma como a gente vive. A inteligência artificial traz uma série de desafios para o futuro do trabalho. Algumas profissões vão sim provavelmente desaparecer, porque elas vão ser automatizadas, elas não vão ter mais razão de existir porque a máquina vai fazer de forma mais barata, mais simples e sem a necessidade de intervenção humana. No entanto, vários outros tipos de profissões vão surgir. A cientista Mary Gray, por exemplo, chama esse novo tipo de profissão que surge com a inteligência artificial em grande parte de trabalho fantasma. Por quê? Porque essa forma de inteligência artificial, ela oculta o trabalho humano, né? E deixa esse trabalho invisível. Então, por exemplo, eu estava falando aqui com o meu computador de voz. Fica parecendo que é a máquina que está fazendo tudo, mas na verdade tem milhares ou dezenas de milhares de pessoas que estão trabalhando ali por trás daquela máquina, inclusive categorizando frases, ensinando a máquina a entender sotaques, a entender modos de falar e assim por diante. Isso envolve um trabalho gigantesco humano que se torna invisível para a gente. Fica parecendo que a máquina está fazendo tudo, mas na verdade tem dezenas de milhares de seres humanos ali por trás da cortina operando. From the research we've done, it's very clear that artificial intelligence can replace some human jobs, some activities, but in many cases, what's often left behind are the things that require a human touch. So let me use the example of healthcare. We can automate, we can model decision-making around looking at an X-ray, but at the end of the day, in many cases, it takes a person not just to look at that X-ray and understand from that what kind of medical condition somebody might have. It actually takes many, many people looking at thousands upon thousands of X-rays to create a data set to train that initial automated system. So there are people actively participating in these economies that are building artificial intelligence,
But much more importantly, artificial intelligence produces these new markets for services that involve keeping a person in the loop. From retail to just about every service economy operation, there's a place for a person, precisely because artificial intelligence can't imitate the kind of empathy, concern, and really creativity that people bring to a myriad service jobs. And Mary, why do you call this type of work ghost work? Yeah, I'm glad you asked that, because actually what we intended was for that term to capture the work conditions when companies present artificial intelligence or any sort of computational process as the secret sauce, as the most important part, and that they devalue and often inadvertently or actively hide the contributions of people along the way. So particularly because so much of this work is contract driven, it's short task-based work, it's not a niche job, it means that much of this employment happens very quickly, happens behind the scenes, and can erode the work conditions under which people are doing those tasks. And I think like sometimes people forget that AI is a stack, so it's full of different layers, and of course there's also a human layer between the software, the infrastructure, and so on. The challenge is much of that work, it isn't formal employment that's done in-house full-time. We didn't build a social safety net or social contract thinking this is the structure of employment. We really built most of what we have with the goal of a full-time employee who's inside a business, perhaps on a factory floor. Nothing could be further from the reality of this kind of on-demand work. Com a virtualização, um novo jeito de vender que está vindo com tudo é a venda por meio de live streamings. O que é isso? É você usar as lives de internet para vender produtos em tempo real. Não sei aí quem vai se lembrar dos canais de venda da TV com as facas guinso ou as meias Vivarina, mas é trazer esse princípio para as lives de internet. Isso durante a pandemia foi algo que cresceu enormemente, né? Porque as lojas estavam fechadas, os vendedores e as vendedoras em casa, e aí uma forma deles aproveitarem esse tempo para continuar vendendo foi usar cada vez mais a live como canal de vendas. Esse fenômeno é tão impressionante que tem gente na China hoje, por exemplo, que vende produto de beleza, um garoto, por exemplo, que conseguiu vender 15 mil batons em 5 minutos. Ele é um fenômeno das vendas ao vivo em live streaming. Mas olha, a coisa é tão séria que tem até curso de treinamento de vendedor e vendedora em live streaming. Com a Revolução Industrial surgiu a figura do patrão, né? Inclusive, quem gosta de cinema italiano, os filmes do Bernardo Bertolucci mostram lá a emergência da figura do padrone, né? O patrão tradicional daquela economia industrial que mandava, né, numa série de trabalhadores. Hoje em dia, com essa nova revolução industrial que a gente está vivendo, né, a chamada quarta revolução industrial, tem muita gente que não trabalha mais para um patrão ou para um padrone daquele tradicional, né? Mas passou a trabalhar para o algoritmo. O algoritmo se tornou o chefe da pessoa, né? E um exemplo disso são os aplicativos de economia compartilhada. São esses algoritmos que distribuem o trabalho, por exemplo, que dizem para a pessoa onde ela tem que ir, que horas ela tem que ir e assim por diante. Então, é como se o patrão, né, o padrone, tivesse se tornado virtual. E é isso que a gente está vendo acontecer no mundo de hoje. Oi, Ludmila, você é pioneira, né, no Brasil
em pensar essa questão da transformação do trabalho, né? A chamada uberização. E a gente está nesse momento justamente de pandemia, onde houve uma explosão de tudo isso, até porque nos grandes centros urbanos as pessoas estão em casa e precisam de delivery, e muitas vezes esses deliveries são entregues exatamente dentro dessa ideia de uberização. A uberização a gente pode dizer que ela é um processo de informalização do trabalho. Então, você vai eliminando uma série de direitos, de proteções e vai transferindo para os trabalhadores uma série de riscos, custos da atividade e, ao mesmo tempo, mantendo esses trabalhadores controlados e gerenciados sob novas formas, né? Que é o que a gente pode chamar de gerenciamento algorítmico do trabalho. Então, esse trabalhador uberizado, ele é um trabalhador, como muitos outros trabalhadores brasileiros e brasileiras em outras ocupações, situações e tal, que vive aí no limite da sobrevivência, né? Ele não tem, ele leva permanentemente uma vida muito arriscada, né? Quando vem a pandemia, a gente vê o quê? Uma espécie de, nessa nossa sociedade tão desigual, a gente vê estabelecer uma linha divisória entre aqueles que poderão se isolar e os que não poderão. E o que seria um direito da população, que deveria passar por auxílios financeiros, por uma série de regulações em torno da sua saúde, etc., vai se tornando uma espécie de um privilégio, como vários outros direitos que marcam a nossa sociedade brasileira. Um dos momentos de destaque durante a pandemia foi o chamado break dos apps. O que é isso? Foi um momento em que entregadores dos aplicativos se reuniram para protestar com relação a obter melhores condições de trabalho. Não dá para ligar moto, não dá para pedalar por R$4. Eu me sinto explorado literalmente. Esse foi um momento interessante, porque isso já havia acontecido em outros países e começou a acontecer agora também no Brasil. Essa categoria uberizada, ela está começando também a se reconhecer como categoria. E se você vai olhar a demanda deles, é por melhores condições de trabalho, é por um maior valor da hora de trabalho, pelo fim dos desligamentos. E o que a gente vê das contradições da uberização é que o rendimento desses trabalhadores está caindo em plena pandemia. E o que a gente fala, nossa, que enigma, né? Porque nesse momento, mais do que nunca, essas empresas estão sendo requisitadas. Então, com certeza, os ganhos delas estão sendo exponenciais, mas isso não está sendo transferido para os trabalhadores, não só não está, como estão rebaixando o valor do trabalho deles. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we? You don't work for us, you work with us. Look, I think we need to take the leap. Otherwise, we're going to end up renting forever. Tem um filme muito bom do Ken Loach chamado Você Não Estava Aqui, que mostra justamente as agruras, né, de uma pessoa que trabalha nessa economia compartilhada com a questão do algoritmo. Esse filme é muito bom e ele mostra de uma forma muito clara, né, o quanto muitas vezes é difícil a vida de quem trabalha com aplicativo de entrega. Henry's doing 200 quid a day, and I can be just as quick as him. Yeah, but it'd be like 14 hours a day, 6 days a week. We never see each other. Eu tenho muita admiração pelo trabalho do Ken Loach, que já mostra para a gente o que é você eliminar a rede de proteções sociais de um trabalhador. A gente fala muito em empreendedorismo. Talvez, quando a gente olhar para esse trabalhador, ele não é um empresário, ele não tem um capital que ele entra no mercado. Ele é um trabalhador subordinado a regras de uma empresa que está monopolizando os setores, né? iFood, Uber. E eles vão monopolizando, inclusive subordinando as redes de restaurante, etc. Então, é um processo muito quase predatório, né, da ação dessas empresas. O Brasil, né, América Latina como um todo, mas o Brasil sobretudo, tem muita informalidade no trabalho, né? A informalidade, ela sempre foi concebida, o que também é um pouco errôneo, né, mas
como algo que deveria ser superado com o desenvolvimento capitalista, com a industrialização, com as regulações do trabalho, etc. Então, como se estivesse às margens do desenvolvimento. Mas a uberização, ela está mostrando para a gente que a informalização do trabalho, ela está se apresentando como uma tendência geral do mundo do trabalho. Uma série de categorias de trabalho que são do mercado formal, elas são passíveis de se uberizarem. E eu acho que tem um marco aí, que é o da reforma trabalhista. Ela, ao mesmo tempo, ignora o trabalhador informal e, ao mesmo tempo, ela, vamos dizer assim, informaliza o trabalho formal. Ludmila, um argumento contrário, né, que eu geralmente escuto é assim: é melhor ter algum trabalho do que não ter nenhum, né? Faz sentido pensar assim? Então, esse é um dilema, né, contemporâneo, que, na verdade, ele vai justificando todas as eliminações de direitos do trabalho ao longo de décadas. Inclusive, a reforma trabalhista, ela teve esse argumento central: nós precisamos promover emprego. Então, tem que modernizar, eles falam, né? Modernizar sempre quer dizer que o trabalhador vai se retirar proteções desse trabalhador. No fundo é isso. E, ao mesmo tempo, né, a gente vai vendo uma concentração de renda, uma monopolização das empresas abissal. Por que é o trabalhador o tempo inteiro que é dele que se retira? E, assim, não há nada que prove, na verdade, que essa rede de proteção social ela impediria a geração de emprego. Isso é uma construção muito forte que foi sendo feita, que é essa associação de que direitos são custos e a gente tem que ter um raciocínio econômico, de uma eficiência econômica, onde é preciso cortar custos. Mas e se a gente começar a olhar para a concentração de renda, né? Aí você começa a mudar um pouco a sua perspectiva. Então, esse é um processo complicado, assim, são vários desafios que a gente está enfrentando, né, em torno do que é a justiça, o que é a dignidade, o que é um bom trabalho. This is a moment of opportunity, and I think precisely for us studying India and the United States draws out how globally connected our information services, our economies that really thrive on not just being able to find something locally, but our taste really wrapping around the world. There are employment opportunities through this work that are necessarily going to be local, and they're going to be part of what we call a global AI supply chain. To get ahead of this is to see this is not a case of shore up your national borders and you therefore have a way of managing this kind of labor. It's really saying we globally need to broker an agreement that says firms have an investment, have a reason, a business case for being able to share the wealth globally. Quando a gente pensa em trabalho conectado, né, trabalho feito de casa, a gente tem que lembrar que no Brasil tem pelo menos 70 milhões de pessoas que ou não têm conexão com a internet ou tem uma conexão muito ruim. Então é importante lembrar que isso pode ser um vetor de desigualdade, né? Onde quem está conectado fica mais rico e tem mais oportunidades, e quem está desconectado fica cada vez mais marginalizado. Então, resolver o problema da inclusão digital passa pelo combate à desigualdade. E a gente não pode deixar acontecer uma divisão na sociedade em que existe uma classe conectada com muitas oportunidades e uma classe desconectada que vai ter cada vez mais dificuldade de conseguir emprego. So the good news about that is that we could be approaching labor, approaching employment as building out a basic set of what I'm calling essential benefits for every worker, that every firm really benefits from every potential worker, the person they might hire tomorrow, paying them to be able to be available to them instead of the old model. If you think about the old model, it was, I'm a firm, I'm competing for a small set of people, and I'm going to do everything I can to kind of invest and possess them. The best thing we can do for our economy
And again, the pandemic is a good lesson for this. Everyone should have health care. That's the basic benefit that used to be treated as a fringe benefit. We need the opposite of that. We need everyone equipped so they literally can come in and out of these markets. All of us need to see the value of being in service to each other. The sad thing is that we've had a history that tells us we're really bad at valuing labor done in service to each other. Teachers, nurses, custodians, parents, right? Those are all jobs that are paid poorly, if at all. And I would be hard pressed to find anyone who thinks those are wasteful jobs or that they're easy jobs. This new wave of economy, it is all about service to others. It's information services.